Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Vocês sabem, né? Deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais novidades. Eu peço desculpas, vocês podem ver que eu estou com um cenário novo, é que eu estou me mudando, né? Então ainda está meio bagunçado o quarto. Você pode ver a estante, tá tudo bagunçado, os livros. Eu gosto que eles tenham uma certa ordem. Eles não estão, depois eu vou arrumar isso com mais calma. E até por isso eu diminuí a quantidade de vídeos que eu ando realizando, como posso dizer assim, em sequência, né? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra Ação Humana, eu vou fazer comentários sobre o que eu achei dessa obra. Eu já li ela faz um tempinho, mas eu andei relendo ela e percebi, né, que eu não fiz resenha aqui no canal, até porque como o canal é Economia para Iniciantes, eu não considero essa obra para iniciantes, né? Então eu acabei até deixando para fazer um vídeo sobre ela depois. Então hoje eu vou estar comentando o que eu achei dela, falando brevemente sobre os pontos positivos, né? Se tiver negativos também. Lembrando que isso aqui não é um resumo da obra, e sim uma resenha, né? Eu vou fazer os comentários sobre a obra. A obra é muito interessante, né? Ela foi escrita pelo grande economista Ludwig von Mises, que foi um economista austríaco que atuou principalmente durante o século XX, né? Atuou como economista principalmente do século XX. Ele publicou, né, em 1912 o Teoria do Dinheiro e do Crédito, que é um tratado de economia monetária muito importante, né? Ele também publicou o livro Socialismo, publicou Teoria e História, né? Então ele tem diversas obras e essa talvez seja a obra mais famosa dele, né? O Ação Humana. O Ação Humana, basicamente, ele é um tratado de economia e ele tem edições que tem mais de 1000 páginas. Essa edição aqui, ela tem acho que 800 páginas ou 799, enfim. Ela tem menos de 1000 páginas, mas é porque são páginas grandes, né? Vocês podem, não sei se vai dar para ver aí. Enfim, eu deixo uma imagem aí na tela. Dá para ver as letras, enfim, são páginas bem grandes, então. E agora eu vou falar uma dúvida que muita gente tem. Se essa obra aqui, ela tem os mesmos capítulos da edição maior, né, que é a edição do Instituto Mises Brasil. Sim, embora esse livro aqui tenha menos páginas, ele tem todos os capítulos que tem na outra edição, porém a outra edição, se eu não me engano, tem prefácio ou prefácios, eu não cheguei a ver isso, mas eu cheguei a comparar, né, os capítulos, e esse livro aqui não tem prefácio, né, tem uma introdução do próprio Mises, e aí já parte direto para os capítulos, né, e lembrando que essa aqui é uma nova tradução, né, inclusive dizem, né, que essa tradução aqui ela tem bem menos erros de digitação, de português, etc. Eu não sei porque eu não li a outra edição, eu só dei uma olhada, mas como eu já li essa aqui, eu realmente tem poucos erros, né? Eu me recordo acho que de um ou dois no máximo. Então é uma obra que vale muito a pena, né? Claro, pode ter mais erros e eu que não vi, mas assim, nada que vá prejudicar a sua leitura, então nesse sentido é tranquilo. Sobre a obra em si, né, se a obra vale a pena ou não, cara, é uma obra muito rica, né? A gente vê que é uma obra bem escrita, eu confesso que o comecinho principalmente para quem não tem tanta experiência em leitura, vai ser meio chato, né? Você vai até achar, putz, o Mises ainda está sendo prolixo, mas não é realmente importante o comecinho, e é meio chatinho. Então, é o que eu sempre falo, Ação Humana é um livro que é interessante você ler, né? Mesmo que você discorde do Mises, enfim, você tem uma visão diferente da dele, acha que ele está errado, por exemplo, mas eu acho que é um livro interessante de você ler, mas é importante que você já tenha alguma experiência, porque senão você vai achar esse livro muito chato. Mas se você já tiver uma experiência, vai achar ele muito legal. Tanto que quando eu li esse livro mais recentemente, eu achei melhor do que da primeira vez que eu li, né? Lembrando que as minhas segundas leituras, elas são meio que divididas, né? Eu não pego para ler desde o início, porque como eu já li, eu acabo só relendo partes que eu acho interessante e acabo, no final, relendo o livro inteiro, né? Porque sempre em algum momento eu vou pegar para ler alguma parte que eu já li. O livro ele fala muito, né, sobre a praxeologia, né, acho que isso é muito importante, que embora o Mises avise logo no início do livro que não foi ele que cunhou esse termo, a gente pode dizer que ele que desenvolveu essa teoria, né, a teoria da ação humana, e ele vai estar falando tanto dessas partes epistemológicas, né, de epistemologia, também vai falar muito sobre economia, né? Falando do conteúdo, né, do livro em si, esse livro isso é impressionante, ele vai abordar diversos temas. Tem um capítulo muito rico sobre teoria monetária, né? Tem uma parte
dedicada à teoria monetária muito boa, tem uma parte dedicada a preços, né, formação dos preços, o que é o sistema de preços, muito boa, né? Tem uma parte dedicada ao cálculo econômico muito boa. Tem o comecinho do livro fala muito de epistemologia, né? Tem as críticas do Mises ao longo do livro, né? Tem as críticas do Mises à economia matemática, né? Que ele faz diversas críticas que eu considero boas, né? Embora não seja contra em si a matematização da economia, eu achei as críticas feitas pelo professor Ludwig von Mises muito boas. E, cara, tem muito conteúdo bom. Ele vai falar sobre utilidade marginal, ele vai acho que é um livro assim que é um tratado de economia, né? Vai ter muita coisa sendo abordada aqui e eu acho que quem lê não vai se arrepender. Deixa eu pensar outras coisas interessantes que tem. Ele fala sobre a origem do dinheiro, né? Ele fala sobre a economia de mercado, ele fala muito sobre processo de mercado, ele vai falar sobre capitalismo, ele vai fazer críticas ao socialismo, né? Então, é uma obra muito rica. Ele vai falar sobre monopólio, né? Preços de monopólio. Enfim, é uma obra muito, muito rica. E o que eu acho interessante, né, quando você for ler esse livro, que você leia com calma. E eu também não vejo problemas em que você leia esse livro enquanto você estiver lendo outros livros, assim, tipo, você lê só partes da ação humana e depois voltar, etc. Porque é um livro muito extenso e talvez se você pegar para ler ele de uma vez só, você possa achar chato, né? Então, a primeira parte do livro, né, que nessa edição chama Ação Humana, ela é muito importante porque ela vai te dar a base para que você leia as bases epistemológicas, né, e você vai entender muitos conceitos também, vai ter muitos conceitos, ele vai abordar a lei da utilidade marginal, vai falar sobre a valoração, sobre incerteza, né, incerteza que a gente chama de incerteza genuína, né, os austríacos chamam de incerteza genuína, sobre probabilidade, né? E essas coisas. Então é importante que você leia a primeira parte, embora a primeira parte seja um pouco mais cansativa, ela é importante para que você compreenda o resto do livro, né? E aqui, ó, a parte 2 é ação no âmbito da sociedade, que aí ele vai falar sobre praxeologia, liberalismo, ele vai falar sobre a divisão do trabalho, né? Divisão do trabalho, que eu já tenho um vídeo sobre, ele vai falar sobre a lei das associações ricardianas, que é basicamente a vantagem comparativa, né, do Ricardo, só que o Mises dá uma aperfeiçoada assim, que é genial, então ele vai e chama de lei das associações ricardianas. Ricardianas vem porque a ideia vem do Ricardo, né, o Ricardo que influenciou muito Mises, tanto, né, por causa disso e também na parte monetária, né. A terceira parte vai falar do cálculo econômico, que é uma parte muito importante também, então eu recomendo muito que vocês leiam. A quarta parte vai ser sobre a catalaxia, né? Então eu acho que essa parte é o fino da obra, porque basicamente ele vai estar falando sobre os assuntos que eu mais gosto, né, de ler sobre. Como eu falei, a parte um, as partes anteriores, né, principalmente a parte um, são mais cansativos, mas você tem que ler para ter uma base melhor para compreender o resto. Mas a partir da parte 4 é só sucesso, né? É muito boa a parte 4. E ele vai estar falando de todos esses assuntos, né? Vai falar sobre o que é catalaxia, ele vai falar sobre moeda, vai falar sobre troca, né? Vai falar antes, né, de troca, depois vai falar sobre moeda, etc. E de todos esses assuntos que eu falei anteriormente no vídeo. E além de todos esses fatores que eu falei anteriormente nos vídeos, ele vai falar sobre taxa de juros e sobre os ciclos econômicos, né? Quem conhece a teoria austríaca dos ciclos econômicos sabe da ligação que tem a taxa de juros com os ciclos econômicos. E antes ele vai estar falando sobre a teoria monetária, sobre preço, enfim. Para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre a TASSE, né? As explicações vão estar principalmente na parte 4 do livro Ação Humana. Bom, Gabriel, mas para quem que você recomenda esse livro? Então eu acho que todo mundo em algum momento tem que ler ele, né? Por mais que economistas matemáticos não vão gostar das críticas do Mises, né, que são bem duras, assim, que socialistas não vão gostar, nesse caso eu acho interessante pessoas que discordam do Mises ler para entender qual é o argumento dele e até para você ter uma base melhor, né, para criticar ele. Eu também acho que seria interessante iniciantes lerem ele depois de deixarem de ser iniciantes. Então não comece por esse livro, lê
leituras mais tranquilas, e depois leia Ação Humana, que com certeza você vai gostar. E para quem gosta de economia e já tem uma boa base, essa obra vale muito a pena mesmo. Existe muito preconceito em relação a ela. Eu gostei muito, né? E, claro, existe pessoas, da mesma forma que tem pessoas que não querem nem chegar perto desse livro, tem pessoas que tratam esse livro como uma bíblia, né? E isso é muito perigoso, né? Eu acho que as duas visões são muito perigosas, porque por mais que esse livro seja muito rico em informação, seja um livro muito bem escrito, seja um tratado de economia muito bom, a gente não pode ler nenhum livro, né, como se fosse uma Bíblia, com exceção da própria Bíblia, né? Então, não existe Bíblia da economia, existem boas obras de economia e com certeza a Ação Humana é uma delas, está entre as principais com toda certeza, né? E as pessoas que não querem nem chegar perto desse livro, bom, eu chegaria, né, eu tentaria fazer essa experiência de ler o que eu discordo, né? Inclusive é o que eu tenho feito recentemente, eu até falei sobre isso numa live que eu fiz recentemente com o meu amigo Matheus, e foi bem interessante que eu falei o seguinte, cara, atualmente eu tô lendo muitas coisas das quais eu discordo, né? E eu tenho gostado bastante e tenho visto até pontos interessantes. Claro, no geral, eu ainda mais discordo do que concordo, mas eu vejo que às vezes os fanboys de tal autor, né, eles trazem uma visão para você de que o autor é bem diferente do que de fato ele é. Não estou dizendo que você não possa discordar do Mises, né, mas eu acho que seria interessante você, que não gosta do Mises, discordar do Mises porque você leu o Mises e não deixar de ler porque você discorda, né? Você conhecer as ideias dele, etc. E aí, se mesmo assim se achar, Gabriel, o Mises é ruim, eu não gosto dele. Então tá bom, e aí é bom que você vai ter até uma base melhor para criticar ele, né? Então, basicamente foi isso, foi só uma conversa sobre esse livro. Se você quiser ajudar o canal, eu peço e for comprar, né, esse livro físico, eu peço para que você compre utilizando o link da Amazon. Isso vai com certeza ajudar o canal. Você também pode apoiar o canal pelo Pix, que está na descrição desse vídeo. E eu convido você a assistir a nossa série sobre microeconomia ou qualquer outra das nossas playlists, né? A gente tem as playlists dos grandes economistas. Não tem só Mises aqui no canal, inclusive eu acho que não tem muito Mises aqui no canal, deveria ter mais, eu gosto bastante dele. Mas eu acho que vai ser muito interessante se você puder dar uma olhada aí. E é isso aí. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.